Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Paulo Pazzoni. E no vídeo de hoje eu vou demonstrar um corte que era chamado de pigmalhão, não sei se vocês lembram. Ou hoje a gente chama de corte progressivo. O que é isso? A gente mantinha o comprimento e cortava o cabelo desta forma aqui, ó, crescente, tanto na parte de trás quanto nas laterais. Mantinha-se o comprimento do cabelo e cortava-se na linha vertical, tanto na parte da nuca quanto na parte lateral, e mantendo-se o comprimento. Então ele pode ser chamado corte progressivo ou corte pigmalhão. É um corte fácil, simples. Eu mantive o comprimento aqui da minha cliente, ó, e mantive todo ele aqui do mesmo tamanho, ó. Quando chegou aqui, ó, ele passou a ter crescimento, ó, para manter esse comprimento aqui embaixo, ó. Então é progressivo. E aqui ele foi cortado na linha horizontal. Tá, pessoal? Então, se você quer desenvolver uma técnica nova em cortes femininos, fique até o final desse vídeo e muito obrigado pelos elogios, por você estar assistindo meus vídeos. Tá ok? Muito obrigado e vamos lá, direto pro vídeo. Obrigado, gente. Então vamos ao vídeo, meus amigos. Observe que eu estou fazendo a divisão orelha-orelha. É muito importante a divisão orelha-orelha e saber aonde é a divisão orelha-orelha. E vou fazer também a divisão do topo. Ó, a divisão do topo que pega aproximadamente do meio do olho a meio de outro olho, gente. Tá? Essa é a divisão do topo. Ó, observe aqui, ó. Aproximadamente do meio do olho ao meio do olho até a divisão orelha-orelha, tá? E aí fica uma divisão lateral de um lado e divisão lateral do outro lado. Ó, observe aqui. E a divisão orelha-orelha, você coloca o pente dentro da orelha, ó, e faz a tiara até o outro lado. Certo, gente? E nesse corte eu vou começar o corte pela parte de cima. Veja bem que eu não fiz ali a divisão orelha-orelha de novo, ó. Eu não fiz a divisão perímetro. Então eu vou começar por cima, vou dar uma altura aproximadamente de 6 dedos e atrás uma graduação, ó. Por isso que esse corte é progressivo, ó. A camada da coroa fica mais curta e eu vou alongando. Então eu vou começar pela parte do topo, ó. Vou dar aproximadamente 6 dedos de altura e vou cortar de forma repetitiva, tá? Você pode cortar da forma ponticante, não há problema nenhum, tá? Que é com a ponta da tesoura. Então eu vou cortar todo o cabelo igual, 6 dedos aproximadamente, tá? A parte do topo. Então o topo ele fica mais curto que a parte da nuca baixa. Você vai observar no desenvolver do corte, tá? Então vou cortando aproximadamente 6 dedos, todo o topo igual, certo? Agora eu vou fazer a revisão do topo. Se eu cortei na linha horizontal, eu reviso na linha vertical. Porque se eu for fazer a revisão da mesma forma que eu cortei, eu vou cometer os mesmos erros. Então eu reviso da forma vertical. E agora eu vou fazer a divisão bem no meio e já vou cortar as arestas e a lateral junto. Ó, divisão no centro e vou trabalhar a lateral e as arestas junto, dando uma graduação. Observe que a parte da ponta do meu dedo vai ficar mais longo. Ali dentro é a parte que eu já cortei, que é a parte do topo, e vem dando uma graduação progressiva. Isso é, eu vou deixando a camada de baixo um pouco mais longa, certo? Para dar o corte pigmalhão. Ó, pego a mecha central como base
e venho dando um alongamento na parte de baixo, na ponta dos meus dedos vai ficar mais longo. Isso eu faço até a parte frontal. E repito isso do outro lado. Ó, vou para a última mecha ali e faço isso também do mesmo lado. Então eu vou mantendo o comprimento da minha cliente. O que ela pediu? Ela pediu um corte progressivo sem mexer no comprimento. Então eu não estou mexendo no comprimento do cabelo da minha cliente. Essa é a Tânia. Quero agradecer pela disposição dela em participar desse vídeo. Já é uma cliente que vem há bastante tempo aqui na escola. Já os clientes tornam-se amigos, né, gente? Então já é uma amiga da escola há bastante tempo. Então eu faço o mesmo processo, vou deixando a parte de baixo mais longa e vou cortando partindo do topo. Então esse corte é o inverso. Eu começo pela parte superior e não pela parte do perímetro, sendo que eu conservo o perímetro original dela, tá, gente? Vou fazendo tudo isso. Agora eu vou para a parte de cima, ó. Eu pego a coroa e junto ao topo e corto na forma vertical e vou descendo a minha mão até a coroa e a nuca alta, ó. E vou dando alongamento na parte inferior, porque eu quero deixar esse corte progressivo. Isso é, a parte de baixo mais longa que a parte de cima. E vou descendo na linha vertical. Toda vez que há uma curva, principalmente na coroa, sempre corta-se na linha vertical, não se corta na horizontal, porque na horizontal pode produzir marca. E aí eu venho descendo sucessivamente, ó, e dando alongamento na parte de baixo. Isso é na ponta dos meus dedos, eu vou dando alongamento, ó, para deixar esse corte, a parte de baixo mais longa e a parte de cima mais curta, como eu mostrei no quadro anteriormente, ó. Então vou repetindo isso, fazendo toda a parte da nuca alta e nuca baixa. Faço agora do outro lado da nuca, o processo é o mesmo, começo pela coroa e venho descendo de forma progressiva, cortando de forma repetitiva, gente. E deixando o alongamento na parte do pé do cabelo, ó. Vou fazendo toda a nuca alta dessa forma, deixando o alongamento. E faço toda a parte da nuca alta desta forma, ó.
A parte da nuca baixa, a mesma coisa. A minha base é a mecha anterior da nuca alta. Ó, veja que eu dou uma progressão nessas mechas para ficarem maior a parte de baixo. E venho fazendo toda a nuca baixa desta forma. Ó. Dou um alongamento e procuro conservar o comprimento do cabelo da minha cliente. Mecha a mecha, acompanhando a circunferência. É um corte de mecha móvel. Eu acompanho a circunferência da cabeça da minha cliente, faço isso de um lado, vou fazer isso do outro lado e sempre procurando pegar a mecha anterior que eu cortei, que foi da nuca alta. Então, sempre a mecha anterior é a minha base, não o comprimento. Tá? É um corte inverso. Eu não trabalho com o meu comprimento, eu trabalho com a minha parte de cima como base. Ó, observe, eu pego a mecha de cima como base e venho dando uma graduação na minha mão para deixar as mechas de baixo mais longas. E faço todo o processo do outro lado também, na nuca baixa, dando o corte na linha vertical e acompanhando a circunferência da cabeça. Como eu já falei anteriormente, é um corte de mecha móvel, tá? E procuro observar a minha mecha anterior. A minha mecha anterior é a minha base para cortar as mechas posteriores. E praticamente está pronto o corte, gente. Então eu vou fazer o acabamento agora, vocês vão acompanhar o acabamento. Então já se inscreva no canal, toque o sininho e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O acabamento eu faço com esse pente S, eu já informei a vocês. Teve pessoas que me perguntaram onde eu consigo esse pente. Se vocês não conseguirem esse pente, entre em contato comigo. Pode entrar pelo meu Instagram, Cursos Pazzoni, que eu tenho esse pente aí para fornecer para vocês. Esse pente dá uma segurança e dá uma tranquilidade para que você consiga fazer os dois lados do acabamento da meia-lua iguais. Então vou fazer o acabamento do outro lado com o pente S e também vou dar uma leve repicada na franja. Eu sempre faço a franja de forma alternada, isso é com pot cut, tá? Que ele não fica aquele cabelo retinho na parte frontal. E praticamente, gente, está pronto o corte de cabelo. Muito obrigado pela audiência de vocês, pelos comentários. Então eu aceito sugestões. Se querem, alguém já me pediu aí o long bob, estou providenciando o modelo do long bob, gente, tá? Muito obrigado, gente, um grande abraço a todos e fico aí na expectativa aí de a gente poder continuar fazendo esses cortes, tá, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.